Uma primeira grande questão aí, que eu sei que o pessoal deve estar curioso. E a anomalia magnética do Atlântico Sul? Que o pessoal já falou pra mim, até o mundo vai acabar, cara, por causa dessa anomalia e tal. Por que que é bem no Brasil? Por que que é bem aqui? Não podia ser em outro lugar. Não, a anomalia é um fenômeno bem interessante, né? Porque a gente pode imaginar a Terra tem uma espécie de ímã, né? Mas grosseiramente falando, e esse ímã a gente pode imaginar que ele está centrado e girando junto com a Terra, mas na verdade ele não está centrado, né? E o fato dele não estar centrado, ele provoca um dos lados a ter uma intensidade menor, né, aparente, enquanto o outro lado aparenta ter uma intensidade maior. Junto é como se tivesse também outros pequenos ímãs, que são outros momentos de dipolo, né? Uhum. Então, a combinação desses efeitos da posição do ímã, né? Na verdade, não existe o ímã, né? É um monte de corrente que Exato. ocorre no núcleo externo, né? E essa circulação acaba levando à formação do campo magnético. Mas daí isso gera anomalia magnética, que é bem interessante. Tem vários aspectos interessantes da anomalia magnética, né? Um deles é que permite partículas de alta energia que ficam aprisionadas no campo magnético. Elas têm possibilidade bom, é um movimento um pouco mais complexo assim para explicar, mas basicamente elas ficam girando ao redor das linhas de campo, elas fazem uma deriva ao redor do planeta, né? Uhum. E também tem movimento de oscilação entre um polo e outro. Só que como o campo magnético é menos intenso no nosso lado, elas têm uma possibilidade de espelhar, de retornar nesse ciclo um pouco mais perto da nossa atmosfera. Isso significa que ela tem uma chance maior de colidir com a atmosfera. Daí nessa colisão acaba alterando a própria ionização, daí perturba sinais de rádio, transmissão então de sinais de sistemas de posicionamento. E tudo isso é uma área inteira, não é? De interesse específica na parte dessa camada ionizada, a ionosfera, que acaba sendo afetada por esse tipo de fenômeno. E é um fenômeno parecido com a aurora, né? Basicamente é o mesma ideia de aurora, a única coisa que a aurora é uma configuração diferente do campo geomagnético, você realmente vai nos polos e elas mais facilmente penetram na atmosfera. Isso. Então é um fenômeno parecido com a aurora, né, no final. Uhum. E essa anomalia aí, do Atlântico Sul, ela pode derivando também, né? Ela pode ir mexendo, porque... Como é um sistema de correntes, Isso, então basicamente se observa que ela está derivando em direção do Pacífico, né? isso. E além disso, eu tinha falado que em vários pequenos ímãs que estão ali, ela parece... desculpa. Ela parece que está se Alongando. Né? É isso aí que eu li faz pouco tempo, isso aí até que descobriram, né? Se percebeu faz pouco tempo, mas há mais tempo ela está... Eu acho que tem reconstruções de pelo menos um século. Uhum. E essas reconstruções indicam que já estava realmente tendo... Já estava fazendo, entendi. Tinha uma tendência para isso, né? Legal. E isso aí cria uma zona onde o pessoal evita passar com satélite, essas coisas. Como tem esse fluxo maior de partículas, essas partículas são bastante energéticas, então elas acabam alterando os componentes semicondutores, né? Uhum. Então, se você tem um elemento, o semicondutor, que depende justamente das características do material, se você começa a implantar um próton que não deveria estar lá, ou você gera qualquer outra anomalia, você muda as características. Por exemplo, muda as características de um transistor ou de um circuito. E aí pode dar uma pane num Exato. satélite, alguma coisa. Dependendo da partícula, é muito comum, por exemplo, ter esses efeitos de problemas de memória, por exemplo. Certo, entendi. Então, para evitar danos maiores, principalmente... Bom, é claro, ainda se continua, eles decidem desligar ou não alguns equipamentos na hora que cruza... Tá passando ali. É isso mesmo. É um negócio assim. Mas o importante é que ela é monitorada, né? Sim, existe um monitoramento, né? Geomagnético, vamos dizer assim, e se acompanha, né? Até a intensidade e tudo mais, né? Porque pode medir vários parâmetros diferentes, Sim. né?
parâmetro, é claro, importantíssimo é o fluxo de partículas, fluxos de elétrons, de prótons e outras partículas também que eventualmente estão aprisionadas ali e que vão acabar afetando cinturões de radiação. Então, isso foi descoberto logo no início, né, da era espacial. Porque foi quando isso aí saiu um negócio que é legal pra caramba. Exato. Porque foi quando o nosso querido Van Allen, né? Que não é Van Halen, poderia, né? Porque o pessoal fala assim, e o Van Halen? Van Halen é a banda, tá? O pesquisador é o Van Allen, né? E ele... O primeiro satélite norte-americano que foi lançado ao espaço, Discovery 1, né? Discovery, né? Que chamava? É Discovery, né? Acho que foi o outro. Foi o... Como que chamava o primeiro satélite? Não é Discovery 1, não? Não, deu um branco agora. Explorer. Explorer, isso mesmo. Explorer 1. Isso mesmo. Ele foi lançado para medir isso, né? Exato. Mas tu sabe que o fato interessante é que os cinturões de radiação foram descobertos porque no momento em que o instrumento não funcionou. Porque ele saturou, não é? Entendi. Quando ele saturou, se percebeu que tinha algum problema. Então, alguma coisa diferente estava acontecendo ali. E aí ele descobriu o cinturão que levou o nome dele, né? Exato. E que a galera da Conspira, que eu brinco, fala que o homem não foi na Lua porque não tinha como passar pelo cinturão de Van Allen. Isso. Mas aí é importante falar pro pessoal que, primeiro, né? Ele não é a intensidade dele é variável, né? Exato. Varia nele, né? Dependendo da atividade. Dependendo da atividade. E quando mandaram o homem pra Lua, mandaram ele meio que tangenciando o cinturão, né? Não mandou ele passando no meião ali, né? Mas de qualquer maneira, tendo uma boa camada de proteção, sendo feito um projeto legal, realmente não tem... Não tem problema, né? Porque também os caras estão de passar, eles não vão ficar ali, né? Parado, né? Exatamente. Só um detalhe, é controverso, mas possivelmente foram os russos os primeiros, os que realmente descobriram, né? Sim. Eles publicaram depois, mas a primeira observação realmente foi... Foi feita por eles? Foi feita pelos russos. Até nisso os russos estavam ganhando, ó. Eles estavam na frente, realmente. Mas a publicação saiu, acho que, eu não me lembro agora, 1 ano, 2 anos depois do que a... Entendi. Mas aí já pensou? Agora fiquei curioso, como que ia chamar esse cinturão, hein? Se não é Van Allen, como que ia ser em nome russo? Pelo menos acho que ia diminuir a conspiração. Porque aí os caras iam achar tão difícil falar, entendeu? Falar, cara... Deixa isso quieto, entendeu? Vamos mexer com isso, não. É muito importante, né, cara? Então, olha só, né? Quanta coisa, né? Só isso aí. O pessoal enche o saco por causa da anomalia.